Bom dia, meus amores do nono ano. Que bom estar de volta conversando com vocês. E agora, mais do que nunca, esse vai ser o nosso canal de comunicação. E aqui eu vou deixar alguns recadinhos importantes para que a aula aconteça, porque eu percebi que vocês não estão assistindo o vídeo. Infelizmente, no que diz respeito à química, isso é muito perigoso, porque um assunto é pré-requisito para o outro. A semana 1 eu não fiquei muito preocupada não, porque eu já tinha dado, inclusive, em sala de aula. Mas esse assunto agora eu não cheguei nem a comentar com vocês, então é necessário uma explicação. Assistir às aulas, o Se Liga na Educação, ouvir bem atentamente, prestar atenção à minha aula aqui agora no YouTube. Então vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho muito bem feito a partir de agora, na semana 1 do PET 2 de Ciências. O PET 1 falou sobre reações químicas, tá? Mas, Patrícia, eu não me lembro da expressão reação química, mas ele trouxe as transformações químicas, né? Então, as transformações físicas são aquelas que existem, mas que não acontecem, mas que não têm um produto final, né? Não modificam a substância que passou pelo processo de transformação. O que significa isso? A água derreteu, né? O gelo derreteu, mas ele continua sendo água antes, no estado sólido, e agora no estado líquido. Então, isso é uma transformação física, não altera o produto, não há formação de novas substâncias, que é uma característica muito forte das transformações físicas. Aí você vem agora com as transformações químicas. O que é isso? Existem substâncias que vão reagir, né, e que vão dar origem a um produto diferente daquele que estava reagindo. Então, essa é a característica das transformações químicas, e é por isso que elas são chamadas de reações químicas, tá bom? Então, aqui tem um exemplo muito simples. Você tem aqui o ferro, que passou por um processo de corrosão e se transformou em ferrugem. Você tem uma reação química muito forte aqui. Você tem, inclusive, a alteração da cor do aço, mas a cor não é a única forma de ter um produto final. Você tem outras características, evidências físicas que mostram para a gente que houve uma reação química. Uma liberação de um gás, quando você coloca alguma coisa em combustão, quando você né, acende a trempe lá do fogão, a liberação de luz e calor, quando você coloca fogo em alguma coisa, uma vela, aquecimento, resfriamento de um sistema, quando você dissolve, né, um sólido e aí ele acaba formando outra substância, a alteração no cheiro, tudo isso são evidências de que houve uma reação química. Tá, Patrícia, então o assunto agora são transformações químicas, que nada mais, nada menos são reações químicas, então estou te afirmando isso. Só que essas reações químicas, elas têm que ser demonstradas de alguma maneira, elas têm que ser representadas de alguma maneira. Qual é a forma que as reações químicas são representadas? Através das equações químicas, tá? Então você vai utilizar símbolos que são conhecidos no mundo inteiro para representar que houve uma equação química, tá bom? Então você tem uma seta e essa seta tem que ela tem que ser desenhada, ela tem que ser feita, ela tem que estar presente, porque é ela que indica mundialmente que houve uma reação química. Então, ela é uma forma de representar dentro da equação química que houve uma reação. Então, a gente diz muito simples. Aquilo que está antes da seta seriam os reagentes, né? Mas e o que está depois da seta seriam os produtos. Mas é muito simples. Você vai colocar aquelas substâncias que estão reagindo
que vão misturar uma com a outra. Você vai colocar a seta para indicar que houve uma reação química, que esses reagentes estão se transformando no produto que vem logo depois da seta. Então, é importante que a gente saiba como representar uma reação química através de uma equação química. Muito simples. Você tem, antes da seta, aquelas substâncias que vão reagir, né, que vão se misturar, que vão interagir uma com a outra. Você tem a seta, que indica que houve uma reação química. E o que está depois é o produto, aquilo que foi gerado a partir da reação química entre os reagentes. A questão 1 das atividades basicamente te pede o que é o reagente e o que é o produto, porque a seta está lá indicando que houve uma reação química. Reagente, seta e produto, você está representando através de uma equação química uma reação química, uma transformação química. Para quem ainda não entendeu, o PET traz um exemplo bem interessante que vale a pena vocês prestarem atenção. O ácido clorídrico, que é o ácido muriático, ele vai reagir com hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, tá? Os dois vão passar por uma reação química muito intensa, e aí eu estou representando pela seta, tá vendo a seta aqui? Ó, a seta tá aqui. Então, o ácido clorídrico, que é o ácido muriático, mais o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, eles vão reagir. Ah, como é que eu sei que eles estão reagindo? Olha só a seta aqui indicando que há uma reação química. E que o produto não é nem hidróxido de sódio, nem ácido clorídrico, é um novo produto, chama cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, mais a água. Ok? Não é assim que a gente forma o sal, tá, gente? Mas é o mesmo nome do sal de cozinha. Então, é porque aqui aconteceu uma reação química, tá bom? A partir do ácido muriático com a soda cáustica e você tem o cloreto de sódio mais a água. Lembrando que o sal de cozinha ele tem a origem lá nas salinas, pelo processo de evaporação para chegar às nossas casas. Mas é porque existe também o sal, né? Você tem a base, você tem os ácidos, mas você também vai ter os sais. Isso a gente vai aprender mais para frente. E o cloreto de sódio é um exemplo de sais, tá bom? Então, além de você ter aqui muito claro que os reagentes, que são esses dois, a reação química, que é a seta, e o produto, que são esses dois, você também tem que aprender que tanto nos reagentes quanto nos produtos, você utiliza alguns símbolos, tá? Esse AQ significa que ele dissolve na água, tá? Tanto o ácido clorídrico quanto o hidróxido de sódio, ele dissolve na água. O cloreto de sódio também, tá? Aí você tem aqui um L. Por que esse L? Porque essa é uma substância que está no estado líquido. Ah, mas podia ser no gasoso, podia ser no sólido? Lógico, era só você mudar o símbolo. Você colocaria S, você colocaria G para representar sólido, para representar gasoso, que neste caso aqui é líquido, tá bom? Então, essa forma aqui é a forma que a gente tem de representar uma reação química que nada mais é do que uma transformação química que passam diferentes substâncias e que geram produtos também diferentes, tá bom? Para hoje, eu gostaria muito que vocês fizessem para mim, respondessem 3 perguntas, tá? Para hoje, para a aula de hoje. Primeira pergunta: o que é uma transformação química? Segunda pergunta: como podemos representar graficamente
uma reação química? Terceira pergunta: como identificar os reagentes e produtos numa equação química? São 3 perguntas que eu quero a resposta hoje, durante a minha aula. Primeira pergunta: o que é uma reação química? A segunda pergunta é como que podemos representar graficamente uma reação química? E a terceira, como identificar numa equação química o que é reagente e o que é produto, de uma maneira muito simples. Fica a dica. E na próxima aula, sexta-feira, além de corrigir essas 3 perguntinhas que eu fiz, eu também quero fazer a correção das atividades. Então, vocês têm, além dessa atividade que é para hoje, uma tarefa para sexta-feira, que é fazer as atividades da semana 1 do PET 2. Amores, um beijo para vocês e até a próxima. Tchauzinho.